1 Reis, capítulo de número 18, versículo 30. Esse é o título, o versículo tema do nosso mês da família. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, estava derribado, estava destruído. O tema do mês da família desse ano é reconstruindo o altar da minha família. E o tema da mensagem que eu e minha esposa Glaucia trazemos hoje, vinda de Deus para você, é: para reconstruir é preciso se aproximar. Repete comigo: para reconstruir é preciso se aproximar. Israel vivia uma grande seca, porque estava sendo governado pelo rei Acabe, esposo de Jezabel, e no reinado de Acabe, Israel havia abandonado ao Senhor. As 10 tribos que faziam a parte da chamada Israel haviam abandonado o Senhor. E essa seca foi anunciada pelo profeta Elias como uma forma de que o povo visse que eles estavam em outros caminhos e não no caminho do Senhor. Uma forma de mostrar ao povo visivelmente que o Senhor estava desagradando com a conduta daquele povo. Em determinado momento, Elias se apresenta a Acabe. Eu estava fazendo essa mensagem com minha esposa, com a Glaucia, e falei para ela: Elias é um homem corajoso. Rapaz, ele se apresentou diante do rei. O rei Acabe tem uma parte aqui, antes aqui do versículo 30, és tu, perturbador de Israel. Não, perturbador de Israel é você, não sou eu não. Elias, cheio da autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, vira para o rei e fala: perturbador aqui é você, que largou o Senhor, não sou eu não. E Elias, ali com a coragem dada por Deus, convoca os profetas de Baal, convoca o povo, convoca o próprio rei para estarem presentes no desafio do monte, lá no Monte Carmelo, onde 450 profetas de Baal, mais 400 vou chamar adoradores do poste-ídolo, não. Eu tinha um poste-ídolo lá, mas os 450 de Baal, mais os 400 de Astarote, poste-ídolo lá, também foram convocados, e o povo e o rei foram convocados a estarem presentes. E Elias falou: olha, cada um vai preparar um altar, vai preparar um animal, oferecer em sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então, foram no dia marcado, né? Tipo, quase se fosse um dia de hoje que aconteceu uma treta aí, que alguém marcou com alguém para se encontrar na rua, né? Pela internet. Se fosse pela internet, seria um negócio desse, né? Aí foram lá no dia marcado, anunciado no lugar, e chegaram lá né? O Elias, esperto, fala: não, começa vocês primeiro. Falou para os profetas de Baal. Eles reconstruíram, fizeram um altar a Baal, sacrificaram e ficaram clamando, se cortando, manquejando, fazendo um bocado de bobeira, de palhaçada, até o meio-dia. E Baal não respondeu. E Elias, mais uma vez, né, Glaucia, disposto de toda a coragem, chega e fala assim: ó, clama mais alto. Vai ver que Baal pode estar dormindo e não está escutando vocês. Clama mais alto. E ele lá na dele. E não deu em nada, porque Baal não é Deus. E eu quero dizer para você, crianças, adolescentes que estão aqui, não subiram porque tem mais de 12 anos. O celular não é Deus. As atividades extracurriculares de vocês não é Deus. A roupa de vocês não é Deus. Só existe um Deus, que é o Senhor.
E a gente tem que andar no caminho do Senhor. A gente tem que fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Crianças, adolescentes, jovens, idosos, maduros, temos que fazer o que o Senhor nos manda. Então chega a vez de Elias clamar ao Senhor. Mas antes ele reconstrói um altar que estava em ruínas. E aqui está a chave para que Deus manifeste na tua vida, se manifeste na tua vida e na tua família. O altar do Senhor precisa ser reconstruído. Não tem como eu querer reerguer o altar da minha casa se eu não ergo um altar a Deus. Que esse altar da minha casa não é um altar onde sua família vai ser venerada, não. É um altar do Senhor na sua casa. Porque o dono da tua casa é o Senhor. O dono da tua família é o Senhor. E se ainda não é, irmão, começa a clamar agora e pedir para ele ser. Endireita a tua vida, as tuas veredas e os teus caminhos, porque se você não estiver com a sua vida redondinha, não tem como erguer altar. Costumo falar aqui, cadê as irmãs, os irmãos de quarta-feira? Levanta a mão aí quem vem às quarta-feira, né? Eu falo, canoa furada não ajuda ninguém. Se eu não tenho, né? Se nós não temos uma vida no altar, como que a gente vai clamar pela nossa casa, pela nossa família? Não há como. Deus deseja que você reconstrua o altar da sua casa para Ele e assim Ele venha a se manifestar na tua casa mais e mais. Por isso, Deus te chama hoje, em primeiro lugar, para estar mais próximo dEle. Não há como, se você, por exemplo, a Glaucia chegou para mim e falou, não compro mais presente para você. Porque tudo que eu compro para você, você não gosta. Aí você vai e troca. Agora compra você sozinho. Por isso que tu nunca mais me deu presente. Caralho. Cara, eu sou um panguá mesmo, né? Igual que vem na minha cabeça, né? Mas ela me conhece. Só que ela às vezes quer me comprar algumas coisas pra mim, tipo que tá o gosto dela, não é o meu, entendeu? Mas ela sabe qual é o meu gosto. Mas ela acha que porque foi usada por Deus para mudar aquele homem daquela foto de RG horrível do Félix Pacheco no que eu sou hoje, ela acha que tudo ela pode, entendeu? Aí, vai assim, não, guarda essa foto aí. Então, ela falou para mim que não quer mais. Porque quando você compra um presente para alguém, você, né, sabe, né, o que a pessoa... Vai saber perguntar o que ela quer, né, o que ela deseja. E você não quer errar. E se eu quero construir um altar na minha casa para Deus, para que Deus seja o Deus do meu lar, eu tenho que me aproximar dele. Eu tenho que consertar primeiro a minha vida. Quantos querem ser instrumentos do Senhor na sua casa? Diga amém. Então se aproxime do Senhor. Elias, ele chega aqui na primeira parte. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Elias convoca o povo que ali estava reunido para chegar a ele, porque eu acredito que assim como... Uma coisa que eu não posso falar. Então, assim como lembrei da música Eduardo e Mônica, né, que ia ter o duelo lá, os dois lá e tal. O povo vai lá para ver, quer sangue, o povo vai, né? Quer ver a desgraça do outro, enche de gente. Paguaiás acabou. Não, Eduardo e Mônica não, cara. Mas enfim, depois corta isso aí. O povo estava ali. E lembra, os profetas de Baal clamaram até meio-dia, desde de manhã. Eu acredito que o povo estava lá esperando, do lado deles, né? Time Baal, esperando acontecer alguma coisa. Então Elias, ele chega e chama a atenção. Olha, chegai-vos a mim. Sai daí, para de prestar atenção e agora vem para perto de mim.
Da mesma forma que Elias diz ao povo para se aproximar dele, Deus nessa noite nos convoca a aproximar da sua santa presença. Não há como reconstruir o altar da nossa família se não nos aproximarmos de Deus. Segundo a Bíblia Strong, no contexto bíblico, a ideia de se aproximar de Deus está ligada à noção de comunhão e adoração ao Senhor. Aproximar-se de Deus é buscar mais, orar mais, adorar mais, louvar mais, saber mais da palavra do Senhor, cada vez mais sair das coisas do mundo, largar as coisas do mundo, largar as novelas do mundo, largar as confusões do mundo, largar aquilo que tem cheiro de esgoto para poder buscar mais a presença do Senhor. Você é representante do Senhor na sua casa? Diga amém. Então você deve e precisa buscar cada vez mais o Senhor e estar mais próximo dele. Eu em março fomos em família, viajamos, fomos para Fortaleza. Ficamos lá 10 dias em Fortaleza. 10 dias, né, ali no Nordeste, aquele lugar lindo que não dava vontade de vir embora, que ia ficar lá. E de repente, daqui a pouco, a gente já estava falando, ó, macho, né? Não era assim, ó, macho. Aqueles lá, tudo, não é rapaz, é macho. Porque eu via isso direto. E daqui a pouco eu estava falando também, porque a proximidade você acaba pegando, né? Por exemplo, casal que acaba de casar, né? Noivo, já casou. Daqui a pouco tá vendo o outro, um tá com a mania do outro. Não é isso? Gente, eu não dormia sem jantar. Eu tinha que bater um PF antes de jantar. Mas eu me casei com uma cidadã que não gosta de jantar. No princípio. Tinha lá, né? Aí depois foi. Aí hoje em dia, né? É lanche. E deixa eu te contar um segredo, tá, por vida? O outro também. Quando ela vai fazer o lanche, aí eu tô sentado lá na sala, aí ela, Evandro, vem me ajudar. Ajudar o quê? Não tenho que ajudar. Mas na cabeça dela, tipo assim, ele não vai ficar sentado lá e eu aqui em pé, então vem pra cá. Aí, um dia eu sempre fui, né? Um dia eu paguei assim, te ajudar a fazer o quê, Glaucio? Fica aqui. Aí depois eu entendi que era isso. Não, tu não vai ficar sentado lá vendo televisão enquanto eu tô fazendo, tu vai ficar aqui do meu lado. Mas eu vou porque eu amo, entendeu? Então eu tenho que se aproximar cada vez mais. É verdade? Nem que seja para abrir a geladeira e pegar o suco. Né? Nem que seja para isso. Você, representante do Senhor, tem que buscar cada vez, orando, levando a palavra, ministrando palavras de bênção sobre a tua casa. Para de usar a tua boca para amaldiçoar a tua família e depois você vem aqui clamar por ela. E às vezes é você que está sendo um amaldiçoador em vez de um abençoador. Que desgraça! Que família é essa? Que marido é esse? Né? Porque deixa eu te falar um negócio, quando tu chega lá pro teu filho e fala assim, eu circunciso, você só está mudando as palavras, tá? Porque na tua mente você está xingando palavrão. Na tua mente você está xingando palavrão. Aí você começa, né, a discutir, gritar, e você depois vem clamar, Senhor, minha família, mas você está amaldiçoando. Nós ouvimos na terça-feira, pastor Carlos, na reunião dos homens, Glaucio, estava todo mundo lá, e ele disse, né, que ele não era convertido, a esposa já era, e ele chegava em casa bêbado igual um gambá, palavras dele, posso falar que foi ele que falou. E chegava, entrava, e ela estava lá esperando, perguntando, você vai jantar? E vou jantar, tal, colocava, e retirava, cuidava. E ele falou de tanto ela fazer isso, um dia ele falou assim, meu Deus, eu chego todo dia, e ela tá aí, preocupada, cuidando de mim. Aí você fala assim, mas é a Amélia. Não, ela é uma mulher sábia. Porque
de tanto fazer, ele parou de beber, porque ele estava vendo que estava fazendo mal àquela mulher. E a mulher cuidava dele e ele não estava cuidando dela. E além de parar de beber, ele se converteu ao Senhor. Sem brigar, sem discutir, sem quebrar pau. Vai passar fome. Não faça na sua casa o que minha família faz muitas vezes, esconder o chocolate. Chega a esse ponto, igreja. Hoje eu pedi um chocolate pro Nicolas, quando ele chegou da escola, sabe o que ele fez? Vou trancar a porta do quarto, porque eu não ouvi onde está. É chocolate? Dá o chocolate. Eu falo, eu vou comprar depois, não fala? Depois nunca chega, mas vai chegar um dia. O dia vai chegar que eu vou comprar. Meu irmão e irmã, a gente tem que tratar. Não adianta você, né? Como é que é aquela música? A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Chega em casa, né? Só isso, aquilo, seu isso, seu aquilo. Se quiser, eu dou um curso intensivo de como tratar a família com amor, né? Porque você precisa, que você canta aqui. A gente tem que cantar aquilo que a gente vive. E se não vive ainda, a gente tem que buscar viver. Tem que se aproximar do Senhor. Sobre os da nossa casa, nós temos que dar testemunho. Aproximando-se cada vez mais do Senhor, nós ficamos cada vez mais parecidos com Deus e a nossa família vem a mudança. Igual o exemplo da família, né, Glaucio? Chega a família, o que a gente faz? Deixa a porta fechada. Convida para entrar. Convida para entrar. A gente também tem que pedir a Deus para entrar. Não tem que fechar a porta na cara dele, não. E também não adianta pedir ele para entrar, mas não limpar a tua casa. Ele não vai entrar. Não limpar a tua vida. Primeira coisa, Deus te chama para estar próximo dele. Mas não é só isso, né, amor? É só isso. Não basta nós ouvirmos a voz do Senhor. Nós temos que ter atitude. Aí, quando Elias chamou o povo, e todo o povo se chegou a ele, o povo se aproximou. Houve interesse da parte do povo de estar ali para ouvir o que Elias queria falar. Elias convocou o povo, ouviu e aproximou-se. Houve uma atitude da parte do povo, houve ação. O povo despertou interesse. E não basta nós ouvirmos apenas o chamado de Deus chamando. Nós temos que nos aproximar da presença dele. É preciso agir, é preciso, assim como o povo de Israel, sair do lugar onde estamos e irmos na direção do Senhor. Como que nós vamos na direção de Deus? Fazendo a vontade do Senhor, deixando as coisas que nós fazíamos errada e passar a viver aquilo que o Senhor quer que nós façamos de acordo com a palavra dele. E o terceiro tópico, porém, nós não podemos nos aproximar de qualquer maneira. Como assim não podemos nos aproximar de qualquer maneira? Nós temos que abandonar os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que nós fazemos que não agrada a Deus, aquilo que incomoda o Senhor e nos afasta da presença dele. É preciso se voltar para Deus com sinceridade de coração, com verdade. Em Mateus 15, 8, 9, a palavra vai dizer que esse povo me honra só com os lábios, mas o seu coração, a sua mente está longe dele. Então, do que adianta a gente dar aleluia, glória a Deus, falar que ama, falar que está disposto a servir, a fazer a vontade, se o nosso coração, aquilo que a gente faz, nos afasta da presença do Senhor?
de nada adianta. É preciso ter respeito a Deus. É preciso ter temor e tremor ao Senhor. O que é isso? Temor e tremor. Eu vou dar um exemplo meu, né? Quando eu conheci ele, que ele se... que ele se converteu... Não tinha se convertido ainda. Quando ele falou para mim que ele era espírita, aquilo caiu como uma bomba em cima de mim. E naquele mesmo dia, eu fui para casa, eu dobrei meus joelhos no chão e eu orava a Deus, mas eu chorava muito, como uma criança. Sim, eu terminei tudo com ele e depois fui pedir perdão para Deus e saber com o Senhor por que aquilo estava acontecendo comigo. Eu falei assim: Senhor, não deixa que nada nem ninguém me afaste da sua presença. Me tire dos seus caminhos, porque eu estou aqui para te servir e fazer a tua vontade, não a minha. Então, quando eu me pus naquela situação diante de Deus, ali verdadeiramente houve um temor do Senhor, houve um tremor ao Senhor. E Deus agiu poderosamente nas nossas vidas, na minha casa, na minha família. E hoje Ele está aqui para falar das coisas do Senhor. Isso. Porque assim, ela não terminou comigo porque eu era espírita, não, tá? Ela terminou comigo porque eu comecei a namorar com ela e não contei pra ela. Foi uma semana, né? Uma semana depois que algo me incomodou, e hoje eu sei que é o Espírito Santo de Deus, naquela época eu não sabia e eu contei. Então ela terminou comigo por eu ter omitido algo muito importante. Porque o que ela tinha mais medo era que através de um namoro, conhecer alguém, essa pessoa afastasse ela de Deus, tirasse ela de Deus, né? O medo dela era esse. E ela viu ali, de repente, poderia ser uma artimanha do inferno para tirar ela dos caminhos do Senhor, porque ela já era convertida. Aí ela foi orar a Deus, aí. Então, aí eu orei ao Senhor e falei com o Senhor com bastante ousadia e falei: Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito que o Evandro me tire da sua presença. Mas como ele eu vejo que ele é um homem de bem, tem os mesmos propósitos, os mesmos objetivos que os meus, eu vou dar uma chance para ele, mas que o Senhor venha tomar a direção. Aí eu fiz um propósito com o Senhor e falei com o Senhor: Senhor, em 30 dias, se ele não se arrepender, não se converter e não se entregar de fato e de verdade para o Senhor, que o Senhor possa afastá-lo de mim, afastá-lo dos meus caminhos, que o Senhor possa dissipá-lo da minha presença. Isso Foi desse jeito. Porque, dissipado da presença dela eu já estava, porque ela trancava o portão na minha cara, ela, mandava eu embora. Eu fico pensando, pastor Hélio, acho que se fosse na época de hoje eu estava até preso, que ela falava que eu estava perseguindo ela, que era stalk, né? Então, ela me maltratava mesmo, porque ela tinha esse tremor. Não porque ela não... Diz que você gostava de mim. Então, estava gostando. Mas ela tinha esse temor e tremor de eu tirar ela do caminho do Senhor. E ela colocou esses 30 dias, mas não falou pra mim. Eu falei pra ele, e aí toda vez que ele me chamava pra sair, vamos sair, vamos no shopping, vamos no cinema, eu vou pra igreja. Eu trabalhava de segunda a sábado na Glamour Foto Estúdio. E aí eu saía do trabalho 3 horas da tarde. Aí ele falava assim: posso te buscar no trabalho? Eu falei: não, vou pra igreja. Tinha a oração a reunião da... Não, dos namorados, casais. Tinha a reunião dos casais. Terapia do amor, isso aí. Terapia do amor. Aí lá ia eu pra terapia do amor 7 horas da noite. Aí ele falava: que horas que eu posso te pegar? Eu falei assim: o culto acaba entre 8 horas mais ou menos. Aí ele aparecia lá 8 horas, ouvia um pouquinho da oração. E ali eu ia falando com Deus: Senhor, em nome de Jesus, que tudo que for falado, que tudo que for dito aqui possa entrar no coração dele, na mente dele, que ele venha se converter. Mas não por mim, mas pelo Senhor.
E assim Deus agiu e poderosamente na vida dele, libertou. E mais uma vez ele está aqui conosco para adorar e adorar o santo nome do Senhor. Me lembrei de uma coisa, uma vez, domingo ela ia para o evangelismo. Era domingo à tarde. Aí um dia eu fui, né? Falei assim, não, eu vou chegar. E ela não vai ter coragem de me deixar. Ela me deixou. Ele, domingo eu posso ir na sua casa? Eu não, tenho que ir para a igreja. Eu ia para a igreja de manhã, eu ia para a igreja de tarde para evangelizar. Depois do almoço, eu só chegava em casa à noite. Ela me largou. Eu fiquei lá com a minha sogra. E ela foi evangelizar. E era assim, quer sair comigo? Depois do culto. Não era? É. Depois do culto, era desse jeito. Né? Sabe, tipo assim, é por isso que eu gamei. Por isso que eu gamei. E aí, somente assim nós estaremos prontos para que Deus nos use para reconstruir o altar da nossa casa. Quando nós nos propomos a fazer a vontade do Senhor, a fazer aquilo que Deus quer, a estar diante dele, obedecendo e atendendo a voz e ao chamado do Senhor. Isso aí eu lembrei aqui do tema do Adorar-te-ei, né? Para que Cristo seja visto em tudo. Para que ele tenha primazia, como diz o texto, na vida dela, Deus era o primeiro. Até hoje Deus é o primeiro. Entendeu? E esses 30 dias, assim foi. Com 20 e poucos dias, eu assistindo uma reunião, achando aquilo tudo uma palhaçada no início. No mesmo dia, aquilo de repente virou uma chave dentro de mim. O Espírito Santo tocou no meu coração. E eu fui lá na frente e me converti. Sem ela forçar, porque eu lembrei, senão você fala, muita gente que me acompanhava, pastor Hélio, da igreja, falava assim, você está só fazendo isso porque você gosta dela, você quer ela, você não está com interesse, né, de mudar a religião, entenda. E eu estava já há meses de ser levantado pai de santo, eu ia tomar conta do terreiro da minha mãe, eu tinha filhos de santos, eles falavam, não pode ser, você está fazendo tudo isso porque quer, depois você vai voltar e tal, ninguém entendia isso, mas não, naquele dia, no momento do início até foi, mas depois daquele momento que Deus tocou no meu coração, e eu me lembro desse dia até o dia de hoje, porque parecia que eu tinha cola naquele banco, eu queria sair, não conseguia sair, e depois eu me vi lá na frente, Deus começou a mudar a minha vida, começou a mudar a minha história. E interessante que não é questão de então se a Gláucia conheceu o pastor quando ele não era crente, eu posso namorar quem não é crente. Presta atenção no que ela disse. Eu me ajoelhei perante ao Senhor e busquei e fiz uma prova, dei um voto e falei um tempo. Se for de Deus, acontecerá. E eu vou dizer para você, tá? Isso é 1 em 1 milhão. Porque a probabilidade é a pessoa te tirar de dentro da igreja. Mas Deus tinha um propósito. Deus sabia que era ela. E aí depois eu fui entender de tudo que a gente passou, de toda a dificuldade que eu passei, de enfermidade. Se fosse outra mulher, tinha me abandonado. Mas nós nos aproximamos de Deus. Então, primeiro, Deus te chama para estar próximo dele. Segundo, não basta ouvir, tem que ter atitude. Terceiro, porém, não podemos nos aproximar de qualquer maneira. Quarto, agora, se você se aproximou, se você ouviu, se você tomou uma atitude, agora você está pronto para reconstruir o altar do Senhor na sua casa. Entendeu? Primeiro é você. Tá nervosa, tá mexendo no microfone. Isso, essa quietinha. O que eu tava falando? Primeiro é você. Eu fico lembrando, né, aquele negócio do avião, né, que a aeromoça fala, né, cairão máscaras. Primeiro coloque em você a sua, para depois você ajudar
Por quê? Porque você pode querer ajudar quem está do teu lado, tu bota e tu morre. E não dá tempo de você colocar. Então você tem que estar bem para você poder ajudar outras pessoas. Eu tenho que estar espiritualmente bem, amém? Para eu poder começar a reconstruir o altar da minha casa. Porque eu tenho que me fortalecer, não no meu cônjuge, porque eu já disse para ela, se um dia eu tiver que escolher entre você e Deus, eu vou escolher Deus. E ela também já disse para mim, eu vou escolher Deus, porque Deus que nos uniu, Deus que construiu a tua casa, Deus que abriu, então Deus tem que ter a primazia. Então quando eu chego perto dele, eu posso restaurar. E veja, na palavra lá no versículo 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar. Você prestou atenção, Vinícius? Elias não construiu um altar. Elias restaurou um altar, porque ali no Monte Carmelo já existia um altar que havia sido levantado ao Senhor. Só que ele estava em ruínas, porque o povo abandonou ao Senhor. E eu acredito que até os próprios profetas de Baal, né, Glaucio, poderiam ter ido lá e quebrado o altar, para que ninguém fosse mais clamar ao Senhor naquele lugar. Então ele não começa do zero, ele reconstrói. Eu quero dizer para você, meu irmão, por isso, sabiamente, Deus nos iluminou com esse tema, reconstruindo. Sabe por quê? Porque quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, construímos um altar. E quando você se casa, esse altar te acompanha. E ele leva. Só que as dificuldades da vida, as crises de fé, as investidas de Satanás, às vezes que você sai debaixo da mão do Senhor, porque eu digo aqui várias vezes, não é o Senhor que se afasta de você, é você que se afasta da mão dele. O altar vai quebrando. Como diz a versão da Bíblia da Andréia, vai derribando, vai quebrando ali. E o altar vai destruindo de tal forma que daqui a pouco você não se volta mais. E quando você começa a se afastar do Senhor, quando o altar se destrói, eu quero te dizer, existe uma grande probabilidade da coisa ir cada vez mais. E as pessoas percebem. Sabe por que percebe? Que uma vez, né, Glaucio, eu me aborreci na igreja que eu frequente, onde eu me converti, e saímos da igreja. Eu falei para ela que eu não queria mais voltar. Mas não me abandonei a fé. Mas eu não queria mais voltar para lá. E ela, desde pequena lá, foi uma situação, e a gente, em determinado momento, se arrumava para ir para a igreja, não ia, né? Voltava e deitava de novo. E a gente teve uma festa na casa da tia dela, em Magé. Lembra? A gente estava nesse período e nós fomos. E teve festa junina. E nós dançamos. Nós ficamos lá, pulando. Depois daquele dia, a coisa foi declinando. As pessoas no meu trabalho, chegava uma colega minha, Daniele, o nome dela, terminou até hoje. Ela falava assim, Evandro, você não está indo mais para a igreja, não? Mas eu não fui beber, não, continuar. Eu, como é que tu sabe? Ela, porque você mudou. Você está ouvindo outras coisas. Você está mais nervoso. Você mudou. A gente muda, quando a gente se afasta, a gente muda. Aí como é que você quer reconstruir um altar se você está afastado? Então tem toda uma etapa que nós precisamos cumprir para que o altar seja reconstruído em nossa casa. Peço a sua atenção mais uma vez. E quero dizer que o altar na tua casa, eu não sei como é que está, mas você sabe. E eu quero dizer que, se você ouvir Deus falar, se você se decidir aproximar-se dele, se você não se aproximou dele de qualquer maneira,
então você está pronto para começar a restauração do altar que está em ruínas na tua casa. Para concluir, eu te convido a ficar de pé. Fui eu não. Abra sua Bíblia em Tiago 4:8. Hein? Nós vamos ler só a primeira parte do versículo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Se você se aproxima do Senhor, Ele vai se aproximar de você. Se você se aproxima do Senhor, você vai conseguir reconstruir um altar para Ele. Se você se aproxima do Senhor, a sua família vai se aproximar, porque você vai estar junto. Quero chamar o Felipe para subir aqui. É você. Felipe, não vai falar nada não, Felipe. Porque eu me lembrei de uma coisa, desse negócio de você se aproximar, de você chegar e você ensinar. Outro dia eu cheguei em casa, esse cidadão, e tem 1 semana, 2 semanas, chegamos da igreja junto, ele falou assim: pai, que estranho, né? Quem diria que aquele menino que é arrastado para a igreja, quando eu era criança, que o Senhor me arrastava para a igreja, que eu arrastava para a igreja, hoje eu vou porque eu quero. E eu ainda falava que, o meu pai falava, um dia você vai por vontade própria. Eu falei, nunca que eu vou querer ir por vontade própria num lugar chato que nem aquela igreja. E agora venho aqui só por vontade própria. É. E tá aqui. Eu gosto de Felipe, o Felipe fala mesmo, né? Então... Mas é. E ele falou, o Senhor falou um dia para mim que um dia, se eu fizesse tudo certo, me aproximasse de Deus, eu ficaria sozinho. E hoje ele vem. E às vezes... Que isso, gente? Ah. Tem alguém desmaiando aí. Pode não, Belinha, tem 22 anos, minha filha. Você é novinha. Não pode namorar ainda não, você vai ver isso. Deus quer te usar para transformar. Mas Ele tem que ser primazia na tua casa. E todo dia que nós tivemos no mês de maio, um dia de culto, nós colocaremos uma peça aqui no altar do Senhor. E a primeira peça, me ajuda aí, Glaucio. É Deus. Bota aqui desse lado, amor. Ele tem que ser a base. Bota mais aqui assim. E a tua família tem que estar sobre ele. Ele tem que ser a base de tudo. Cada dia a gente vai colocar uma pedra aqui, uma palavra, algo importante, mas ele tem que ser a base. E você tem que se aproximar dele. Por isso, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja comigo, contigo, conosco, com a tua casa e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Ide em paz e até nos vermos de novo. O Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém?